Fala, meu povo, choque de conhecimento na área com mais um vídeo top. Você já viu esse tipo de desafio? A pessoa te mostra alguma figura e quer que você desenhe, porém o desafio é, depois que você colocar a caneta no papel, você não pode levantar a caneta, nem pode passar duas vezes por cima da mesma linha. E aí, você consegue resolver esses enigmas aqui? Consegue desenhar sem tirar a caneta do papel e sem passar duas vezes por cima da mesma linha? Hoje eu vou te ensinar alguns truques sobre esse tipo de desenho. Vamos lá. Primeiro, eu não estou falando aqui, digamos, de trapaça. Exemplo, você está fazendo numa folha de papel ofício e dobrar a folha de papel ofício para cá ou para lá. Não, eu estou falando da folha estar parada ali em cima da mesa e você, sem trapaça, conseguir desenhar. Primeira coisa que eu quero te falar, que é a verdade. Tem desenhos que sim, dá para fazer, e tem desenhos que não dá para fazer. E agora, como é que a gente faz para saber quando um desenho dá para ser feito nessas condições que a gente colocou, sem tirar a caneta do papel e sem passar duas vezes por cima da mesma linha? O truque é bem simples. Vou dar um exemplo com esse desenho aqui. Toda a ponta da linha a gente coloca uma bolinha. Exemplo, uma bolinha aqui. É uma junção entre duas linhas? Sim. Porém, está na ponta da linha, a gente bota uma bolinha. Aqui a gente coloca outro. Aqui a gente coloca outro. E para simplificar, eu vou preencher tudo. A mesma coisa seria nesse tipo de desenho aqui. Aqui é a ponta da linha, a gente coloca uma bolinha. Aqui é onde as linhas se encontram, a gente coloca uma bolinha. Aqui as linhas também se encontram, coloca outra bolinha. E aqui também, e vamos simplificar, vai ficar assim. E por que a gente coloca essas bolinhas? Muito simples. Dentro de cada bolinha, a gente vai colocar o número de possibilidades que tem para ela. Exemplo, que eu fosse começar por essa bolinha aqui. Quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho a possibilidade de vir para cá ou para cá. Duas possibilidades. Então eu coloco dentro dela o número 2. Para essa bolinha aqui, eu posso ir para cá, ou então para baixo. Tenho três possibilidades se eu começar por essa bolinha aqui. Então eu coloco o número 3. E como eu disse, para simplificar, vou preencher todas as bolinhas com quantas possibilidades ela tem. Vindo para esse desenho aqui, vou fazer a mesma coisa. Quantas possibilidades eu tenho para essa bolinha aqui? Tenho uma possibilidade. Para essa bolinha aqui, 4 possibilidades, e vou completar aqui. Agora que a gente já viu aonde colocar as bolinhas e o que a gente faz, coloca o número de possibilidades dentro da bolinha, o que a gente pode tirar daí? Se todas as bolinhas tiver número par, significa que o desenho pode sim ser feito da maneira que a gente quer. Colocou a caneta no papel, não tirar mais a caneta do papel, não passar duas vezes por cima da mesma linha, dá para fazer se todas as bolinhas forem par. Agora, se tiver bolinha com número ímpar, se tiver duas bolinhas com número ímpar, significa que também dá para fazer. Se tiver mais de duas bolinhas com número ímpar, significa que é impossível de fazer o desenho da maneira que a gente está falando. Colocou a caneta no papel, não levantar mais a caneta do papel, não passar duas vezes por cima da mesma linha e, como eu já falei desde o começo do vídeo, sem trapacear, sem esse negócio de pegar o papel e amassar o papel para cá ou para lá. Sem trapacear, se tiver mais de duas bolinhas com número ímpar, significa que o desenho não pode ser feito. Agora, mais um detalhe muito importante. Se tiver, como eu falei, dois números ímpar, o único jeito da gente fazer o desenho é começando por um número ímpar e terminando no outro. Se a gente quiser começar pelo número par, não vai dar certo. Tem dois números ímpar, dá para a gente fazer o desenho, porém a gente tem que começar por um deles para terminar no outro. E isso serve para qualquer desenho, não importa quantas bolinhas a gente coloque aí, quantas linhas tem, esse padrão sempre segue. Tem só número par? Dá para fazer. Tem dois números ímpar? Também dá para fazer. Tem mais de dois números ímpar? Não dá para ser feito. E se só tiver número par? Significa que a bolinha que a gente escolher para começar
nós vamos terminar o desenho nela. Agora voltando para esse desenho de início. E aí, tem como a gente fazer ele da maneira que a gente está falando? Colocou a caneta no papel, não levantar a caneta do papel e não passar 2 vezes por cima da mesma linha, é só a gente colocar em prática aquilo que a gente acabou de aprender. Vamos ver quantas bolinhas com número ímpar tem. Tem aqui uma bolinha com número ímpar, tem aqui outra bolinha com número ímpar, tem aqui outra bolinha com número ímpar. E a gente nem precisa continuar mais. Tem 3, passou de 2, é impossível fazer esse desenho aqui da maneira que a gente está falando nesse vídeo. Tá duvidando? Pode tentar a maneira que você quiser, que você não vai conseguir. E por que eu posso ter tanta certeza disso que eu estou te falando? Muito simples. Isso que eu acabei de passar para você aqui no vídeo é uma fórmula matemática. Isso mesmo, você acabou de aprender uma fórmula matemática que foi criada nesse objetivo. Não simplesmente falar é impossível. Quando é possível, a gente faz e prova. Porém, quando não é possível, se a gente falar não é possível, uma outra pessoa pode chegar e falar: para você não é possível porque você não conseguiu fazer, mas eu vou conseguir. Então, um matemático de séculos atrás criou essa fórmula para determinar de uma vez por todas quando é possível e quando não é possível fazer esse tipo de questão que você acabou de ver nesse vídeo. E aí, o que você achou disso? Deixa aí nos comentários. Se gostou, deixa aquele like. E se quiser ter sempre esse choque de conhecimento em diversas áreas, se inscreve e ativa o sininho da notificação. Tamo juntos e até a próxima.